A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você comigo aqui para mais uma videoaula das nossas revistas CPAD, Estudos Bíblicos, terceiro trimestre 2024. Eu sou o pastor Fábio Santos, aqui do canal Ministério Fábio Santos, recebendo você para a nossa videoaula, a nossa quarta lição da revista CPAD terceiro trimestre, que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esté para a nossa geração, com os comentários do Silas Queiroz. Estudo esse que foi ministrado no último dia 28 de julho, último domingo, e nós não fizemos o vídeo. Quero até aqui te fazer um pedido de perdão na semana, porque eu andei um pouco gripado, na verdade bem gripado, muita dor de cabeça, tossindo muito, eu ainda estou rouco, de vez em quando ainda estou tossindo, então eu estava com alguma dificuldade de me concentrar e fazer o vídeo, porque ficava tossindo toda hora, dor de cabeça, realmente estava bem difícil a saúde, mas esse é o estudo de número 4, e na semana, acredito que lá para segunda ou terça-feira a gente já põe o 5, que é o já da vez, né? Para assim a gente voltar a acertar os estudos da revista CPAD, que já está chegando à sua quase metade, né? Mais 2 semanas aí atingiremos a metade desse trimestre. Então, só por causa disso, varão, varoa, só por conta disso, anima-te no Senhor, alegre-se no Senhor, regozije no Senhor, porque Ele é bom, está me curando a cada dia. E você que está precisando de uma cura, Deus está indo ao seu encontro durante esse estudo, para promover na sua casa, na sua família, cura, libertação, paz, harmonia, alegria e contentamento. Tá certo assim? Vamos para o estudo, mas antes disso é importante que você se inscreva no nosso canal. Nosso canal, graças a Deus, deu um boom, sabe? Eu estou muito feliz, já estamos aí com 125 membros da nossa igreja. Nossa igrejinha está crescendo semana a semana e é graças a você, a sua inscrição, que a gente vai crescendo e principalmente, não menos importante, o seu like que você dá nos nossos vídeos de aula na íntegra, né, que é a aula completa que você está assistindo agora, como também nos nossos vídeos menores, aqueles shorts, aqueles videozinhos que a gente produz aqui de 1 minuto, que são os cortes aqui, desculpa, da aula, e isso é muito importante que você esteja com a gente participando, e sendo assim, o seu like é importante, porque o algoritmo, que é o robozinho que comanda a plataforma do YouTube, ele distribui esse vídeo que você disse o que gostou, sinalizando com like, para muitas outras pessoas, e assim a gente está aumentando o número de views, aumentando o número de pessoas alcançadas, aumentando o número de pessoas participando deste avivamento da palavra, que é o ensino da palavra de Deus. Como eu venho prometendo, vem mais por aí, vem mais por aí. Gente, justamente na semana em que eu fiquei um pouco febril, um pouco gripado, né? Bem gripado, essa é bem a verdade, eu estava programando algumas coisas para começar aqui no canal, mas essa dificuldade me atrapalhou um pouco, mas não posso contar o que é, mas daqui a pouco teremos outros vídeos, outras mecânicas de trabalhar. Estamos projetando uma volta nossa à televisão com um programa de TV local aqui na minha cidade, em Nova Friburgo. Eu já fechei já com o pessoal da televisão, está faltando agora só essa semana definir alguns patrocinadores, que este estudo bíblico, por exemplo, irá passar na TV local da cidade, onde mais pessoas que não são muito ligadas à internet terão acesso. Então, teremos outros quadros, outros tipos de programação aqui no canal, que é importante você participar com a gente e vai ser bênção. Deus está prometendo, e não só prometendo, cumprindo coisas maravilhosas na minha e também, com certeza absoluta, na sua vida. Vamos para o estudo de hoje? O estudo de hoje, que tem como título o encontro de Ruth com Boaz. Esse encontro que ficou na história e que é tipologia de Cristo. Então, sempre que você ouvir falar tipologia de Cristo, tipo Cristo, é alguém que vive alguma semelhança na sua passagem na Terra, muito parecida
como algumas características de Jesus e a sua igreja, Jesus com a sua noiva, Jesus com a sua passagem na terra, como por exemplo, um tipo de Cristo que fala-se muito, José, que estava no Egito e perdoou os irmãos e tudo sofreu e não reclamou, como Jesus lá na cruz, Davi, que foi o cordeiro, ou melhor, Urias, que foi o cordeiro, que recebeu ali toda a culpa pelo pecado de Davi e Batseba e acabou morrendo injustamente, mas para que o pecado fosse perdoado por Deus de Davi e por aí afora, entre outros e outros e outros. Jonas, na baleia por 3 dias e 3 noites, simbolizando a ressurreição de Cristo e muitas outras coisas que são maravilhosas, que não é o estudo, porém, vale a pena se você puder pesquisar sobre tipologia de Cristo. E o nosso texto áureo aqui diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Ruth 2, versículo 12. A verdade prática diz assim: o verdadeiro e puro modelo da bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Eu quero me ater um pequeno momento nessa verdade prática. Desculpem, eu vou estar tossindo algumas vezes, mas faz parte da cura. A verdade prática diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros. Você quer ser uma pessoa boa? Você quer ser considerado uma pessoa boa? Você quer ser visto pelas outras pessoas como alguém bom? Você quer ser visto apenas para Deus? Ou para que você se sinta realizado ou completo? Se sentindo uma boa pessoa? Sirva. Servir a alguém é o toque refinado que Deus nos dá a cada dia. Semana passada eu estava numa congregação onde eu fui pregar e eu preguei o texto de João capítulo 15, versículo 15, onde Jesus diz assim: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu te chamo de amigo, porque todas as revelações, todos os segredos que o Pai me conta, eu faço vocês saberem. Então Jesus só revela segredo de Deus quando se é amigo e se tem intimidade. Então ele não chama mais essas pessoas que eram os discípulos de servos por tamanha proximidade. E por que é que é melhor ser amigo de Cristo do que ser servo? Não é melhor ser servo do que amigo, amigo do que servo. Não. Primeiro a gente é servo. Ele é quem nos chama de amigo. Porque há uma necessidade também em Jesus em fazer de nós amigos dele. Não apenas servo. Não apenas alguém que ele manda aí vai. Diz vem e ele vem. Dá uma ordem e ele cumpre. Não. Porque ele tem assuntos que o Pai fala com ele e que aqui na terra ele precisa distribuir esse assunto a quem ele confia. E ele não confia em quem apenas é servo, a quem apenas faz aquilo que lhe é de obrigação. Ainda que seja bem feito, é bem recompensado, é bem visto. Mas quando se é amigo, a gente serve por bondade, a gente serve por entender o serviço, a gente serve por entender a importância que é em servir a Cristo. Compreendendo? Vamos então para a nossa leitura bíblica. Jesus me ajuda. Em classe, em Ruth capítulo 2, do 1 ao 4, mais os versículos 11, 12 e 14. Diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha.
Foi, pois, e chegou e apanhava as espigas do campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco, disseram eles. O Senhor te abençoe. Versículo 11. E respondeu Boaz e lhe disse: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. E deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Versículo 14. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Aleluia. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus dá providência e recompensa aos que se doam a bons relacionamentos. Palavra-chave é encontro. Ai, Jesus. Só de lembrar de encontro vem muitas coisas na minha mente. Mas vamos embora. Aleluia. Boaz, o remidor. Número 1. Boaz, o remidor. Primeiro parágrafo. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Segundo parágrafo. Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre ou precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituí-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado levir se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada segundo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. 3. Terceiro parágrafo. Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa: o Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com muita consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação de trabalho. Então vamos aqui sintetizar esse primeiro ponto. Boaz, ele
é um homem próspero, um produtor rural que tinha lá a sua plantação, tinha um valor econômico de muita relevância, e ao que indica a tradição e a lei de Moisés, tinha sido ele o parente mais próximo que poderia ter Ruth como esposa. Então Noemi permitiu-se estar naquele ambiente próximo ali. E quando Ruth teve a iniciativa de ir atrás de alimentos, sabendo que existia ali uma cega, que existia alguém ali colhendo espigas de milho, permitiu ela ir ter lá para poder buscar o seu alimento para elas. Mas a história de Boaz, que aparece como mais um personagem nessa história, ele aparece como remidor. Lembra que eu falei no início sobre tipologia, o tipo de Cristo? Cristo é aquele que veio remir, veio nos dar de novo a esperança ou a oportunidade de sermos esposa, noiva. Observa, Ruth foi casada com um dos filhos de Noemi. Ao ficar viúva, Boaz foi alguém que tinha direito, por ser parente próximo, de se casar com ela e ela continuar a ser uma mulher de valor, como Cristo, onde nós não fomos viúvos, mas fomos pelo pecado afastados do noivo ou do esposo, que é o Senhor, e veio Jesus e nos resgatou por ser o mais próximo desse noivo. Entende a tipologia de Cristo no livro de Ruth? Por isso Boaz é o remidor. E aqui nos ensina sobre grau de parentesco, sobre direitos que ele teria e deveres, como por exemplo, se algum parente fosse vendido como escravo, esse parente que ficou teria por obrigação comprá-lo de volta. Se esse parente fosse falir por alguma razão, esse parente mais próximo tinha como obrigação a comprar aquilo para salvar o seu parente e depois que o parente se restabelecer, ele devolver sem custo nenhum. Engraçado que esse tipo de situação aqui está na lei de Moisés. E a gente vê as pessoas brigando tanto sobre a lei, né? Como, por exemplo, aqui o casamento de Ruth e Boaz. Não é o que a gente vai ler agora, acho que é a próxima lição. No casamento de Ruth e Boaz, teve festa, teve comemoração, mas engraçado, não teve documento de casamento. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero entrar numa polêmicazinha gostosa que eu gosto. Assim. A Bíblia não tem registro de nenhum. Irmãos, você pode ler ela completa quantas vezes você quiser. Não há registro na Bíblia de nenhum casamento onde, para confirmar que a pessoa está casada, exista um documento assinado, como tem hoje nos cartórios. O único documento registrado na Bíblia é o de divórcio, que Moisés dava ao povo e que Jesus foi questionado lá em cima, em Mateus. O que eu quero dizer é que o casamento de Deus, ele não precisa de documento, de cartório para ser confirmado. É uma aliança de sangue feita entre um homem, uma mulher e uma testemunha. Aliança de sangue, para você que não sabe, é o sexo. Por isso não é bom que o homem se deite com muitas mulheres, porque todas as vezes que isso acontece, ele está se casando com ela. E uma vez que ele se casa com ela e se deita com outra, entra o adultério, a prostituição, outros males que o Senhor abomina. E neste caso aqui, por exemplo, quando Boaz ele resgata a Ruth, ele cumpre uma lei. Em momento nenhum você lê no livro de Ruth que Boaz se importou pelo fato de Ruth não ser mais uma mulher pura, não ser mais uma mulher virgem. Ele gostou dela, ele se enamorou dela e viu nela uma oportunidade de cumprir a lei. Existem tantas coisas que as pessoas querem que a igreja cumpra, que está na lei de Moisés, mas essa lei, por exemplo, de ser o remidor do seu próximo, a igreja não quer cumprir. A igreja quer que você cumpra a lei de ser divorciado e não casar de novo,
a lei de ser separado e não divorciar, enfim, muitas outras leis, mas a igreja não quer cumprir a lei, por exemplo, da remissão, de ser obrigado a pegar um negócio de um irmão ou de uma irmã que está falindo e ajudá-lo financeiramente, até que ele venha ser restituído e a gente não cobrar nada em troca. Você está me assistindo falar, pastor, você nunca fez isso. Lógico que não, porque é muito difícil fazer isso. Aqui fala de uma condição de quem tem um valor econômico um pouco diferenciado, e infelizmente ainda não é o meu momento de ter dinheiro suficiente para chegar e resolver um problema desse. Mas se o senhor tivesse dinheiro, o senhor faria? Lógico, não porque é lei, mas é porque agrada a Deus e é correto, como eu falei anteriormente no início, servir. Servir sendo amigo, não por obrigação, mas por prazer. Precisamos ter prazer em servir. E ser remidor está na lei para que virasse obrigação, aonde deveria ser uma coisa de bom grado. Remir alguém, ajudar alguém, ver alguém crescer, sabe? Ver que uma pessoa chegou a um patamar X porque você o ajudou ou a ajudou. Ah, mas ela é ingrata, ela não me reconheceu. Tá, Jesus também curou 10 leprosos, só teve um que voltou para agradecer. E esse que agradeceu era o único que era estrangeiro, não conhecia da lei. Os outros 9 não agradeceram por tamanha ignorância de não entender a graça, só conhecia a lei. A lei dizia, você está curado da lepra, vai e se apresenta ao sacerdote, foi o que eles fizeram. E Jesus ensinando para eles já o processo, o caminho da graça, para que eles de bom grado fossem agradecer. O estrangeiro não, o estrangeiro foi lá e agradeceu porque ele viu importância, porque ele recebeu ali um favor, algo maravilhoso. Mas vamos lá, sinopse 1. Boaz era um homem próspero, respeitado por todos os que o cercavam. Parte 2. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Olha que lindo. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, ou seja, catavam espigas. Informado que era Ruth, dirigiu-se a ela de uma forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação. Ele assegurou que seria tratada com um devido respeito. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Tem umas palavras que os caras derrubam nós aqui, né? Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Segundo parágrafo. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e, de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Aleluia. Aleluia. 3. Sensível e espiritual, Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos Hebreus não estava limitando as fronteiras territoriais ou barreiras étnicas, e como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Então, sintetizando aqui a parte 2, que fala do carinho
de Boaz para com Ruth. A primeira coisa aqui é que a pureza não exclui ternura. Eu, você, principalmente nós homens da nossa idade, o YouTube ele nos informa a faixa etária que nos assiste. Então a maioria dos que me assistem aqui é o pessoal da minha geração, entre 38 a 57, 58 anos em média. A partir dos 35 aos 60 anos é a maioria do meu público. 45, 55 é a grande maioria, seja homem ou seja mulher, na idade. Então é essa geração que eu falo, entre 35 e 60 anos. Onde nós vimos os nossos pais, nossos avós, pais de nossos amigos serem rudes, serem grossos, mas homens puros. Cara, os caras que trabalhavam, que cuidavam da casa, não tinham ali o seu hábito de nos levar no parquinho, sabe, de andar de mão dada com as nossas mães, mas homens puros, mas que não tinham ternura. Por isso que já começa a dizer nesse primeiro parágrafo, a pureza não exclui a ternura. E nós somos homens puros, não temos a mão suja de sangue, sabe? Não temos a mente suja com coisas que não prestam, mas precisamos ter ternura, tratar bem, ser dócil ao falar, ao lidar com alguém numa esfera inferior à nossa, talvez numa posição de trabalho ou de negócio. Não importa. Porque quando aqui diz que ele se dirigiu a Ruth, ele foi carinhoso com ela, ele foi terno com ela, ele foi respeitoso. E ainda disse que deu ordem aos seus funcionários que não fizesse mal a ela, não tocasse a ela, porque ele sabia que o assédio moral e sexual é pecado e é uma coisa que perturba e que ninguém consegue estar no ambiente. Irmãos, eu trabalhei por muitos anos aqui na minha cidade em confecção de moda íntima, onde a gente lida com muitas mulheres, muitos homens assim na confecção, muitas mulheres. E uma coisa que a gente teve que aprender a conviver são com mulheres tristes, onde muito maltratadas pelos seus esposos, onde os caras são rudes demais. E por estar ali no ambiente de trabalho, elas passam mais tempo com a gente do que com a sua própria casa. Mas naquele ambiente, mesmo passando mais tempo com a gente, como eu trabalhava no setor que eu cortava, e às vezes tinha que ir lá na máquina da moça ver algum defeito, alguma coisa, a gente começa a criar um vínculo de amizade, porque está sempre se conversando ali, coisa rápida, de 2, 3 minutos. Na hora do café, os meninos ficam ali com o seu grupo e as meninas têm as amizades delas, você quase não tem amizade, assim, de conversa. Salve um lugar ou outro que você conversa com uma moça ou outra na hora de ir embora, quando chega, muito rápido. Mas você cria um vínculo ali de amizade. Você começa a ter uma ideia. Nessa brincadeira, muitos homens e muitas mulheres se apaixonam um pelo outro. Porque tem naquele breve momento de conversa, mas no tempo inteiro que ficam trabalhando juntos, eventos e momentos que não tem na sua própria casa, de uma mulher ter uma ternura pelo esposo. Então ele vê muito naquela moça uma conversa mais branda, um sorriso fácil no rosto. Ele queria que a sua esposa fosse assim. E aquele rapaz tem na sua conversa, no seu sorriso, algo que aquela moça queria ter na sua casa. Então ela não queria que o ambiente de trabalho acabasse, porque ela está num ambiente onde o menino trata ela bem, onde o outro menino trata ela bem. Haja visto quantas e quantas histórias de assédio tem em confecções, em fábricas, em locais de trabalho, onde homem e mulher trabalham junto. Hoje, com esse advento pesado do homossexualidade entre, principalmente as mulheres, que no meu tempo, eu vou falar abertamente no meu canal, por favor, YouTube, não me cancela, não me dê strike, mas é uma verdade. No meu tempo de menino, homossexual, era o garoto que era chamado, desculpa, tá, irmãos, o bichinho, e todo mundo via a sua feminidade ali e sabia que ele seria homossexual. E a menina, quando ela era homossexual, ela tinha o que a gente chamava de sapatão. Ela tinha um jeito másculo,
jogava bola, soltava pipa, bola de gude, saía, brigava com todo mundo. Hoje, as moças que são homossexuais, elas são meninas lindas, não tem nenhuma aparência masculina. Tem algumas que tem, mas uma boa parte hoje não tem. E ela passa a ter um sentimento por alguma mulher que trabalha com ela, mas ela é enrustida. E a maioria desse pessoal, eles frequentam a macumba, irmão. E quantos casamentos eu vi ser destruídos porque uma moça gostou daquela menina da confecção, que tem um problema no casamento, acha que aquela menina é amiga dela, desabafa, ela passa a gostar da amiga que desabafou do problema do casamento e ela vai lá e faz um trabalho de bruxaria para terminar o casamento da moça. E ela entra na mente da moça falando que tá com mulher melhor do que tá com homem, e a pessoa, quando vai ver hoje em dia, tá morando junto, numa infelicidade sem tamanho, porque era crente, algumas delas desviaram, se afastaram do caminho, né? A família abandonou porque já não concordando com a separação, não concordando com o que aconteceu, e não olham para a história que talvez o marido foi rude, mas olham para ela de ter abandonado a igreja, abandonado o esposo para morar com uma outra pessoa do mesmo sexo. Percebe como que o mundo é louco? Então, ser puro não exclui de ter ternura. E no caso aqui de Boaz, era Deus já agindo. E Boaz entendia que era Deus trabalhando. Porque no 3 aqui diz, sensível e espiritual. Boaz, ele conciliava a firmeza moral, era um cara respeitado, mesmo não tendo esposa. Ele tinha uma sensibilidade, tanto que ele viu Ruth, uma moça bonita, mas foi lá cuidar com tranquilidade, com alegria e com sabedoria e respeito. Ele era um camarada que não misturava ternura e espiritualidade, ou seja, uma coisa é ele ter ternura, ser dócil com uma pessoa, outra coisa é ele entender o lado espiritual. E sabia o limite da onde ele poderia chegar com determinadas ideias. Então nós precisamos entender e conhecer limites de tratamento. Precisamos conhecer e entender limites de estar com alguém, de tratar alguém. Precisamos impor limites. Essa semana eu tive uma conversa na casa da minha filha. Nós estávamos lá jantando, eu, ela, o meu genro e a minha neta. E a minha neta tem 2 anos e meio e é uma idade onde ela a criança já começa a achar que pode manipular pai e mãe. Se pai e mãe não agir nessa idade, o filho cresce e manipula. E eu notei a minha neta dando uma certa manipulada na minha filha. Eu já vinha observando, porém não falei, até porque é a casa deles. Desculpa. Por mais que eu veja, não é da minha parte chegar e corrigi-los, a menos que o assunto surja no ambiente que eu esteja ou eles venham me pedir alguma ajuda. Mas aconteceu uma cena que me chamou a atenção e eu fui radicalmente contra e entrei em ação. Eu levantei para ir na cozinha fazer alguma coisa e ali eu vi a minha neta naquele estado dela de pirraça, como acontece todos os dias, com uma vasilhazinha de plástico e foi e bateu na minha filha. Assim, coisa de criança, não machuca, mas bateu. Foi para cima para bater. Quando ela bateu, eu cheguei na hora. E a minha neta me respeita muito, igual eu era com meu pai, era no olhar. A minha neta viu que fez besteira. Quando ela percebeu que eu vi, eu já dei logo um grito. Falei, o que está acontecendo aqui? Que história é essa de você bater na minha filha? Eu deixei claro para minha neta que ela não bateu na mãe dela. Ela bateu na minha filha. E aí a gente sentou para jantar e tivemos uma conversa junto com o meu genro. Falei, cara, você é o primeiro a defender a sua mulher. A sua filha, ela não bateu na mãe dela, bateu na sua mulher. Se você não defende a sua mulher da sua filha, tá tudo errado entre vocês. Não tem razão nem para vocês estarem casados. Você é o chefe da casa, você tem por obrigação a defender a tua esposa, seja de quem for, ainda que seja do próprio filho. Mais importante para vocês não é o filho, é vocês um para o outro.
A Bíblia diz que você deve ser submissa a ele em tudo, e a Bíblia diz que você tem que dar a sua vida por ela em amor. Os filhos não entram nessa história, nessa conversa. Os filhos vão casar e vão construir a família deles, então vocês têm que defender-se um ao outro. E comecei a falar muito sério sobre isso. E eles entenderam no final. Aí, passado um dia ou dois, fui conversar com a minha filha, ela disse que a minha neta está estranhando a forma que ela está tratando a minha neta agora. Porque eles estão mais sérios, aprendendo a separar o certo do errado, o amor da correção. Precisamos ter esse equilíbrio. A vida nos exige isso a cada dia, senão a gente vai sucumbir. Sinopse 2. Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Parte 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro parágrafo. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Queimós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente a seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Segundo parágrafo, aos acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a acolhida aparentemente aleatória de Ruth, fez indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, eram apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato de providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou que havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Terceiro parágrafo, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril. Colheu cevadas e de abril a junho trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior que seria por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Inclusive tem até a música do Fernandinho que me lembra essa passagem aqui. Então, sintetizando a parte aqui da colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro fala sobre a lei da semeadura, e aqui cabe alguns ensinamentos. Lei da semeadura. Eu tenho um amigo missionário, já citei sobre ele aqui em alguns estudos passados. O Vasconcelos, a gente chama de Vasco. O Vasco, ele é um camarada que, quando a gente estava na clínica, ele falava muito isso pro pessoal lá. Dizia assim, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Semear sementes é livre. Eu escolho semear ou não. Eu não sou obrigado a plantar alguma coisa. Por mais que a vida me impulsione de alguma forma a plantar sementes, eu faço se eu quiser. Mas uma vez que eu planto, a colheita, ela virá com certeza absoluta. Então a lei da semeadura, ou seja, semeou, haverá colheita. Não importa o que foi semeado, semeou, virá a colheita. E aqui no estudo, nesse primeiro parágrafo, diz que uma cosmovisão secular
produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Ou seja, as mulheres foram ensinadas numa visão do mundo totalmente errada, em que tudo que relaciona-se a Deus é só os homens que têm direito a saber e é só com os homens que Deus fala. Isso não é verdade? Nós, lógico, sabemos disso. Você, mulher que está me assistindo, sabe disso. Deus, ele tem o mesmo valor que deu ao homem para a mulher. Por isso ele diz que a mulher precisa em tudo ser submissa ao seu esposo. E a palavra submissão, irmão, não é ser capacho, não é ser otária, não é ser mandona ou mandada, ou o camarada achar que ele manda, não. Submissão é ter a mesma missão do que o seu líder. Você tem o mesmo dever, as mesmas atribuições, os mesmos direitos em fazer ou em estar em missão do que o seu esposo junto. A diferença é que quem dá a direção de onde vai para a direita ou para a esquerda não é sua, é dele. Mas toda a direção que ele for ter que decidir, ele vai comunicar a você para que juntos decidam o melhor caminho. Ah, mas aí o meu marido ele não decide as coisas, tudo bem. Mas a responsabilidade é dele. Se der errado, recai sobre ele, não sobre você. Mas Deus também, sabendo que o homem é quem dá a direção, na maioria das vezes, Deus honra a direção do homem, por mais louca que seja. Ele entra com provisão para ajudar o homem, porque sabe que é dele a responsabilidade. E algumas decisões, ou a maioria das decisões que ele toma, nunca é no sentido de trazer prejuízo para os seus, para a sua casa, para a sua família. Entende? Por isso, no ponto 2 aqui, a gente falava sobre a diferença entre ternura e pureza. Se ele toma uma decisão com ternura, com tranquilidade, a mulher o apoia de grado, de rápido, de primeira, sem pensar duas vezes. Agora, quando ele é um pouco mais sisudo no falar, vivendo essa cosmovisão secular de que o homem é quem manda, aí começa a vir os problemas. A mulher obedece, mas com o coração duro. Os filhos obedecem, mas com o coração contrito, com o coração apertado. Agora, quando a mulher também entende a sua parte na história, que ela é submissa, tem a mesma missão, entra o que nós estudamos na outra revista, onde falávamos sobre a provisão, onde o homem sai para trabalhar, traz a provisão. Nós falamos no início de Ruth, né? Acho que foi no primeiro estudo do livro dessa revista de Ruth. O homem sai para trabalhar, para trazer a provisão, e a esposa, que tem a mesma missão que ele, administra ali a provisão. Como Ruth saía para poder buscar a provisão, e Noemi armazenava e trabalhava em cima daquilo dali. Administrava para que durasse muito tempo ali os seus alimentos. Então, os acasos de Deus, como é a parte 2 aqui, eles acontecem dessa maneira. Como, por exemplo, aqui o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas. Ou seja, Ruth chega ali, vou pegar espigas ali. Aonde? Ali. Tem um terreno ali, alguém que trabalha. Ruth não sabia quem era o dono daquele lugar. Mas quando ela chega em casa com os alimentos e conta para Noemi, Noemi fala, é do meu parente. Noemi se acendeu de alegria, sabendo que era o remidor, porque Noemi conhecia as leis de Deus. E se ela voltou para casa feliz, que o dono daquela seara permitiu ela fazer, Noemi já entendia que Boaz se enamorou de Ruth e que ele seria o remidor da sua nora, que abandonou tudo, não voltou para os seus parentes, não voltou a adorar o seu Deus, que sacrificava crianças, mas havia entregue a sua vida ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel. E ela experimentara ali pela primeira vez a mão invisível, como está escrito aqui, do Deus Todo-Poderoso. Pergunto para você que está me assistindo. Você consegue deixar nos comentários quantas foram as vezes, ou qual foi a última vez em que você viu a mão invisível de Deus a seu favor? Aleluia!
A mão invisível de Deus está em todos os lugares, irmãos. O problema é que a gente não acredita, ou a gente quer que ela esteja onde a gente acha que tem que estar, quando na verdade ela está o tempo todo ao nosso redor. Neste exato momento, se você olhar bem para mim, olhar bem para esse cenário aqui que é virtual, tá? Você está vendo a mão de Deus. Você está ouvindo Deus falar, porque não sou eu, é Ele em mim. E o que você está ouvindo não é você, é o Espírito Santo ouvindo através de você e filtrando para que chegue ao teu coração da maneira mais branda e alegre possível essa mensagem. Então, agradeça a Deus, viva cada dia experiências de ter na sua vida a mão invisível de Deus. Ela faz uma diferença enorme na nossa vida. Aleluia! Chegamos ao final. O estudo de hoje foi um pouquinho menor, porque ele é bem pequeno realmente. E a conclusão diz assim, eu também até acelerei um pouco por conta de estar tossindo um pouco, não estou podendo nem falar muito, mas fiz um esforço para estar aqui, para não deixar muito para trás os estudos, né? Senão vai acumular muito. Conclusão. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele é viver fazendo o que lhe agrada. É o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Aleluia! Aí vem aqui o revisando conteúdo, que são as perguntas e respostas aqui para você lidar aí com o seu grupo na sua casa, seu professor de escola dominical. E assim nós chegamos ao final de mais um estudo que hoje foi uma delícia, apesar de ser curto, né? Um dos mais curtos aqui que eu acho que eu já fiz aqui, por isso estou até dando uma enrolada aqui para poder bater alguns minutos ali, que tem como título O Encontro de Ruth e Boaz. O próximo estudo, a gente já fala do casamento deles, né? É que é uma continuação, por isso que esse aqui é um pouco menor, para que o assunto continue no outro. Numa sala de aula a gente poderia até pegar os dois e fazer junto, porque é assunto assim para nossa, é assunto para mais de metro, como diria meu pai. Aleluia. Irmãos, muito obrigado por você ter estado comigo. Que Deus abençoe demais a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ministério Fábio Santos. Venha fazer parte da nossa igreja que está crescendo. Espero no próximo estudo falar que os nossos membros estão chegando. Então seja membro e dê a sua oferta. Aqui a gente não pede dinheiro, tá? A gente não trabalha te pedindo favor em dinheiro. De maneira alguma não é o nosso propósito. O que nós te pedimos, que é a sua oferta, é o like. Quando você deixa o like, é como se você estivesse ofertando no culto, para que a gente consiga manter a nossa igreja aberta, né? E o YouTube mostrando a nossa igreja com o nosso estudo para todas as pessoas que são, assim como eu e você, carentes e fervorosos pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Deus abençoe.